Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos Correia Santos, sou terapeuta multidimensional, eu sou psicanalista, sou psicopedagogo, musicoterapeuta, especialista em saúde mental, especialista em inclusão da pessoa com deficiência, especialista em transtornos globais do desenvolvimento, especialista em autismo. E nesse vídeo eu vou continuar falando com vocês sobre um tema que eu iniciei num vídeo anterior: psicoinclusão. Mas aqui eu quero falar mais especificamente sobre a psicoinclusão no autismo. Vamos falar um pouquinho sobre psicoinclusão e TEA, transtorno do espectro autista. Vamos relembrar então o que seria esse conceito de psicoinclusão que eu tenho proposto. Psicoinclusão são todos os cuidados e amparos e atenções psíquicas, emocionais, saúde mental, psicológicas, que a gente precisa fazer no universo da inclusão da pessoa com deficiência. Quais são os aparatos, quais são os cercos, quais são as medidas de mediação da saúde psíquica, emocional da pessoa com deficiência e do entorno da pessoa com deficiência, para que a inclusão seja empreendida de uma forma mais satisfatória. Quando a gente fala de psicoinclusão e TEA, então a gente está falando desses cuidados todos com a pessoa no espectro autista, né? De que modo eu posso garantir a atenção à saúde emocional, saúde psíquica, saúde mental da pessoa com TEA, dos pais, né, dos professores, dos terapeutas que cuidam dessa pessoa, né? Então, isso é um assunto interessante, mas que parece ainda pouco trabalhado, pouco atentado, por incrível que pareça, né? Porque, de modo geral, o que a gente acaba vendo, e aqui vai uma crítica afetiva, é que os colegas que vivem a inclusão nos seus níveis todos, né, professores, terapeutas, os pais, acabam se preocupando, e aqui falando especificamente do autismo, acabam se preocupando muito com abordagens, com metodologias, com ciências tratativas, são sabedores bastante disso, isso é importante, mas acabam sabendo menos sobre o autismo e o que é mais grave, sabendo menos ainda sobre aquela pessoa. Então, se eu trato, se eu medio, se eu faço o acompanhamento do José, que tem autismo, eu, Carlos, entendo, minha primeira preocupação é saber quem é o José, como o José caminha pela vida, do que ele gosta, como ele é como pessoa. Ato contínuo, eu vou me preocupar em saber sobre o seu quadro clínico. É autismo? O que é o autismo? Quais são as atualizações sobre o autismo? O que está sendo descoberto hoje sobre o autismo, debatido hoje sobre o autismo. E depois eu vou me ocupar da abordagem, da ciência tratativa, da terapia, do método que eu vou usar para intervir na qualidade de vida daquela pessoa, porque é sobre qualidade de vida, né? Então a gente vai ter algumas áreas que vão ser bastante impactadas quando a gente fala de psicoinclusão no TEA. Primeiro problema é a psicodesinformação, né? que é exatamente isso que eu referenciei há pouco, né? O desconhecimento sobre questões que são básicas da saúde psíquica. Por exemplo, a diferença entre psiquiatria, psicologia, psicanálise, né? O que é um psiquiatra, qual é a sua área de atuação, o que é o psicólogo e qual é a sua área de atuação, o que é um psicanalista e qual é a sua área de atuação, como um neurologista conflui com tudo isso, que diálogos pode haver, né? O que é doença mental? Autismo é doença? Não é doença, mas doenças mentais podem incidir sobre a pessoa com autismo, né? Há uma grande confusão com tudo isso e são questões de psicodesinformação que impactam na psicoinclusão. Então a gente vai ter, além disso, 3 patamares que precisam ser observados. Primeiro é o sofrimento emocional parental, né? A gente tem pais sofrendo psiquicamente em função do diagnóstico do autismo dos seus filhos,
né? E não cuidando disso, né? A gente vai ter a questão do luto diagnóstico, que é o impacto que a diagnose do autismo traz na psique do pai, na psique da mãe, e a dor emocional que deriva disso e que se prolonga e que não é mediada, que não é tratada, porque o que acontece? Você pai, você mãe, muito acertadamente, vai atrás de 1 milhão e, enfim, de várias e importantíssimas terapias para o seu filho. Tudo bem, é isso mesmo, né? TO, fisioterapia, abordagem ABA, acompanhamento psicanalítico. Eu sou um psicanalista, especialista em autismo, e meu trabalho tem sido acompanhar, entre outros, tem sido acompanhar crianças, jovens, adultos com TEA. Tudo bem, está tudo certo, mas e de você? Você está cuidando? Pai, mãe, da sua saúde emocional, você cuida? Essa é uma falha. Isso causa um impacto na psicoinclusão da pessoa com autismo, né? Então a gente, além disso, tem a pressão emocional excessiva que o entorno causa, né? A gente vive numa sociedade que estabelece uma competição terrível nos padrões psíquicos, né? Então, por exemplo, você entra num grupo de pais e mães de pessoas com deficiência, notadamente aqui do autismo, pais e mães de crianças, jovens com autismo, aí você vai ver uma competição emocional que é muito desinteressante. Ah, o meu filho consegue isso, o seu filho não consegue isso? O meu filho tem aquilo, o seu filho não tem isso? Essa competição emocional, ela deriva dessa pressão social que determina a busca pelo melhor, né? Determina que é preciso cunhar aquele que é melhor que o outro. Isso traz adoecimentos emocionais. Então a gente tem pais que não estão cuidando das suas saúdes psíquicas e isso impacta nos seus filhos, né? O outro aspecto é o do sofrimento emocional professoral. Eu sempre digo que eu acolho demais os professores que chegam, que estão no universo da inclusão e que estão sofrendo por razões diversas. Nós vamos ter aquele professor que tem medo, esse medo é acolhível, esse medo é compreensível, né? Nós vamos ter o professor que se recusa, essa recusa a gente maneja, a gente vai investigar psiquicamente. E aí eu sempre falo que o que tem acontecido na estrutura escolar? Nós temos os psicólogos educacionais que são maravilhosos, importantes, mas eles vão lidar com questões episódicas de professores e de alunos. Mas professores precisam de terapia. Professores precisam de uma terapia continuada, de psicoterapia continuada. Então, um psicanalista escolar seria uma opção também viável. Eu não estou aqui puxando a sardinha para a minha brasa. Não é isso. É falando de uma estrutura de tratativa factível, urgente. Porque as dores psíquicas de professores dentro do universo da inclusão são continuadas, são sérias. E os professores não atentam para isso, não se tratam, não se trabalham. Isso também cria problemas de psicoinclusão. E nós vamos ter o sofrimento emocional dos suportes, né? O fono, o TO, o fisioterapeuta, o psicomotricista vai adoecendo com as cargas mentais excessivas que ele precisa gerir por conta da mediação, da relação com a pessoa com deficiência, no caso do autismo. Isso tudo impacta também na pessoa que está ali sendo acompanhada e tratada. Os cuidados com a psicoinclusão da pessoa com autismo nos convidam a prestar atenção de maneira muito detida a alguns adoecimentos que podem entrecruzar o transtorno do espectro autista. Lembrando que a pessoa com autismo não é uma pessoa doente, o autismo não é doença, mas doenças emocionais, psíquicas, podem alcançar a pessoa com autismo de uma maneira bem agravada e são muito sérias. As principais são o transtorno depressivo maior. A pessoa com autismo é propensa a episódios depressivos em função de questões do seu estado mental, né? O autista ele tem dificuldade de manejar o seu estado mental, de entender o seu estado mental e de entender o estado mental alheio. Isso é gatilho para episódios depressivos que podem se acumular e levar a um transtorno depressivo maior. Outro aspecto é o do transtorno de ansiedade generalizado, né? A autocobrança do autista, a pressão social
também dispara gatilhos sucessivos que desencadeiam meltdown, shutdown, burnout, que são episódios psíquicos que propiciam, que alimentam, que referenciam ansiedade, né? Também podem acontecer, e geralmente estão associados, episódios de transtornos disruptivos, como o transtorno opositivo desafiador ou transtorno opositor desafiador, e também o transtorno explosivo intermitente. É preciso estar atento a tudo isso para manejar, mediar de uma forma psicoinclusiva, satisfatória, essas questões junto a pessoas no espectro autista, né? Esses adoecimentos, eles têm alguns fatores causais, né? Eles são propiciados por algumas circunstâncias específicas. A primeira delas é o capacitismo. As práticas capacitistas, né? O tratamento à pessoa com deficiência como não pessoa inteira e digna de respeito social, considerar a deficiência algo que precisa ser superado, resolvido, tratado ou curado. Repito, a deficiência não é doença, mas tratar a pessoa com deficiência nesse lugar, sobretudo, notadamente aqui nesse vídeo em específico, a pessoa com autismo, adoece essa pessoa, né? A inclusofobia, que é não garantir os direitos à inclusão da pessoa com deficiência, também adoecem psiquicamente a pessoa com autismo. O não trabalho das doenças emocionais parentais, pais que estão adoecidos e não se cuidam, esses pais adoecem a pessoa com autismo. Aí não adianta muita coisa. A gente, da linha tratativa, nós terapeutas, fazemos 1 milhão de intervenções, adotamos 1 milhão de práticas, e esse paciente volta para casa e encontra pais adoecidos, pais em sofrimento emocional. Essa pessoa vai adoecer, né? E o trabalho feito na clínica se dissolve, né? O adoecimento emocional professoral não tratado concorre para o adoecimento da pessoa com autismo. Então, professores, trabalhem o seu adoecimento emocional, olhem para ele, né? Busquem cura. Escolas, ajudem os professores. E o adoecimento emocional do cerco terapêutico. Tudo isso também concorre para o adoecimento da pessoa com autismo. Então, as questões de psicoinclusão da pessoa com TEA são sérias, precisam ser focalizadas e precisam ser trabalhadas. Porque vocês sabem, inclusão é um ato de amor e respeito social. Até o próximo vídeo.